Meu objetivo com a criação desse canal é ajudar você a ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. E para isso, eu, Renan, professor de português, vou trazer aqui algumas questões de língua portuguesa, das que mais caem nos concursos públicos. Vou resolver questões com você e a gente vai trazer aqui algumas coisas relacionadas às disciplinas que mais caem, relacionadas a essas questões e a outros assuntos que também são muito cobrados em provas de concursos públicos aqui no Brasil. Então a ideia do canal é a gente responder questões de concursos públicos relacionadas à língua portuguesa e também à redação, e eu trazer também aqui algumas explicações sobre os assuntos que mais caem nos principais concursos do Brasil. E hoje, trazendo aqui a primeira questão de língua portuguesa do canal, eu vou fazer aqui uma questão sobre morfologia, sobre tempos verbais. Então, se você curtiu o tema do vídeo, já vai deixando o seu like, compartilha esse vídeo com seu amigo que está estudando para concurso público e deixa aqui nos comentários outras questões que você quer que eu faça junto com você aqui no canal. Então, bora pro tema do vídeo. Hoje a gente vai falar sobre morfologia, a gente vai falar sobre flexão verbal. Bem, então a gente vai analisar aqui uma questão atualizada sobre o tema. Essa questão é desse ano, tá? De 2025. Ela é uma questão da banca Avança SP, aqui para a prefeitura de Caieiras, no estado de São Paulo. É uma questão aqui para o cargo de auxiliar de cozinha e a gente tem aqui o assunto da aula, que é tempos verbais, morfologia. Vamos ver aqui então. Assinale a alternativa em que o verbo se encontra no pretérito imperfeito do subjuntivo. Bora ver aqui. Se eu discutisse com os professores, eu discutirei com os professores. Quando eu discutir com os professores, eu discuti com os professores e eu discutiria com os professores. Aqui, a única questão que pode destoar um pouquinho mais das outras, pode gerar um pouquinho de dúvida, é essa letra E com a letra A. A gente tem aqui só por eliminação de questões. Eu estou perguntando pretérito imperfeito do subjuntivo. Você que nunca estudou isso, que não faz a menor ideia do que seja pretérito imperfeito do subjuntivo, pensa comigo. Faz sentido eu colocar aqui discutirei? O discutirei, ele não parece um tempo mais simples, como se eu estivesse só falando do futuro? E é literalmente um futuro simples que eu tenho aqui. Então eu já consigo eliminar de cara aqui a questão B. E eu tenho aqui a C, quando eu discutir com os professores. Quando eu discutir. Dá uma ideia muito mais assim de tempo, né? Quando eu for discutir eventualmente. Acho que tá estranho aqui também. E eu tenho aqui eu discutir com os professores, né? Passado, isso aqui tá óbvio, né? Que é um passado simples. Eu discuti é algo que iniciou no passado e finalizou por lá também. E eu tenho aqui eu discutiria, tem aqui esse I aqui, pode gerar um estranhamento. É um tempo que a gente tem no português. E aqui os dois tempos que a gente tem na letra A e E, se eu discutisse e eu discutiria, eles podem passar uma ideia de incerteza, tá? A gente vai colocar aqui a letra A, se eu discutisse com os professores, e é a nossa resposta correta. Mas por que essa resposta é correta? Bora analisar um pouquinho mais a questão aqui. Primeira coisa que eu quero que você tenha em mente aqui, eu tenho modos diferentes onde eu vou incluir tempos diferentes na língua portuguesa. Eu tenho o modo indicativo, né, que é quando eu estou literalmente fazendo as coisas certamente, então eu faço, eu como, eu bebo, eu comerei, eu comi. Eu vou basicamente indicar a ação que está sendo realizada. Eu tenho também aqui o modo subjuntivo. O modo subjuntivo ele vai falar mais de hipóteses, de incertezas, de coisas que eu não dou certo. Eu tenho outros modos também como o imperativo, né, que vai falar aqui de ordens ou de conselhos ou de instruções, mas ele não vem muito ao caso aqui. O que eu preciso ter em mente aqui? Quando eu falo aqui discutisse, né, se eu discutisse, o se, ele já me traz essa ideia aqui de incerteza. Essa ideia de incerteza, ela é uma ideia chave para eu identificar aqui que eu estou falando do modo subjuntivo. E aqui, galera, o modo subjuntivo ele é reconhecido pela presença da conjunção se. Ela vai indicar uma condição aqui. Então, a condição, ela pauta diante de uma incerteza. Vamos ver aqui as demais alternativas. Eu tenho aqui o futuro do indicativo, né? O indicativo que vai indicar a ação que eu estou, de fato, aqui realizando. Então, discutirei, eu discutirei, é um futuro simples aqui, né? Bem tranquilo. Eu tenho aqui a letra C, que é o futuro do subjuntivo, discutir. Então, aqui eu também estou no subjuntivo, tá? Por isso eu usei aqui o quando ele também dá uma ideia aqui meio que de condição, né? De que algo não vai acontecer agora, mas quando ele acontece no futuro. Então eu tenho aqui o futuro do subjuntivo, quando eu discutir. Só que ainda não é o tempo que a gente quer aqui. Eu tenho o pretérito perfeito do indicativo, né? Então eu discutir é indicativo porque essa ação que a gente indica literalmente que vai acontecer, o que já aconteceu, é algo certo, né? Então eu discutir. E aqui é o pretérito perfeito, né? Pretérito perfeito é o passado perfeito. Iniciou a ação lá e finalizou lá mesmo. Eu discuti. A gente tem outras formas de pretérito, né? Aqui no indicativo, como
pretérito imperfeito, né, seria eu discutia, que é quando algo acontece com determinada frequência ali no tempo passado, mas não é esse aqui o ponto da questão, tá? E eu tenho aqui a letra E, futuro do pretérito do indicativo, tá? Discutiria. Aqui eu também tenho o indicativo, né? Algo que eu indico, algo que vai de fato acontecer, só que aqui é um futuro do pretérito, é quando eu eventualmente penso que eu poderia fazer algo eventualmente aqui, então eu discutiria eventualmente. Existe aqui um grau de incerteza também, mas a gente precisa aqui combinar modo e tempo, tá? Modo subjuntivo e também o tempo aqui. Qual que é o tempo que eu quero aqui? É o meu pretérito imperfeito, tá? A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. O que é o pretérito imperfeito do subjuntivo? A gente já entendeu o que é aqui o modo subjuntivo, é aquele modo que pauta aqui mais na ideia de incerteza e muitas vezes de condição, tá? Então o modo subjuntivo ele vai falar muito de hipóteses, né? Ele vai trazer hipóteses de ações pra gente. Ele vai falar muito de condições, desejos e dúvidas, tá? Principalmente aqui dúvidas, algo que eu não tô certo de que vai acontecer. Isso é muito diferente do modo indicativo, que ele vai falar mais de certeza e também aqui de realidade, algo que eu estou indicando que vai acontecer, como eu já trouxe para você. No caso do imperativo, ele vai falar mais de ordens, né, ou de instruções, isso a gente deixa para um outro vídeo. Mas voltando aqui ao pretérito imperfeito do subjuntivo, quando que eu vou usar aqui esse modo? Eu tenho aqui algumas situações, eu vou usar ele aqui para períodos condicionais, então eu vou ter que ter aqui a conjunção se, a gente vai ter uma aula sobre conjunções, tá? Mas basicamente aqui o se, ele vai me dar uma ideia de condição para eu colocar aqui esse pretérito imperfeito. Então ele vai indicar aqui hipótese improvável ou contrafactual. Exemplo, se eu tivesse mais tempo, viajaria mais. Se eu tivesse, atenção, não tivesse. Se eu tivesse mais tempo, viajaria mais. Então, o se aqui ele introduz um período condicional. Isso é importantíssimo aqui para eu identificar tanto o modo subjuntivo quanto o tempo que eu tenho aqui, que é esse pretérito imperfeito. Tenho também desejos no passado, né? Então, eu queria que você falasse comigo, tá? Queria que você falasse comigo. Eu também vou usar após aqui expressões de necessidade, dúvida ou emoção no passado. Por exemplo, aqui a mãe falando para o filho, era importante que ele estudasse antes da prova. O que era importante? Que ele estudasse antes da prova. Então aqui vai dar uma ideia muito mais de necessidade. Falando aqui sobre a formação, né? A formação que eu tenho aqui desse tempo e modo verbal, ele parte aqui da terceira pessoa, tá? Do pretérito perfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo. O que é? Eles discutiram, eles falaram, eles comeram. É a ação que se concretiza no passado. Então aqui vai partir do eles discutiram. Por exemplo, a gente vai tirar aqui a terminação rão, deixa só o radical, né? O radical aqui é o verbo por si só, né? É a raiz do verbo, então discute, eu vou tirar aqui o rão. E a gente vai acrescentar aqui uma das terminações que são comuns ao pretérito imperfeito do subjuntivo. E aqui cada uma dessas terminações vai concordar com o meu sujeito. Eu tenho várias delas. Eu discutisse, né? Aqui eu vou colocar o se para ficar mais fácil de você entender quando que a gente geralmente usa esse tempo. Então, se eu discutisse, se tu discutisses, se ele discutisse, se nós discutíssemos, se vós discutisseis e se eles discutissem. Então, o sem aqui, ele vai ser uma marca muito forte desse pretérito imperfeito do subjuntivo. Exemplos aqui para ficar mais claro para você, eu tenho eles falaram, que é o meu pretérito perfeito, tá, do indicativo. Subjuntivo, ele vai virar se eles falassem. Eles comeram, vira se eles comessem. E eles partiram, vira se eles partissem. Então tá bem claro aí como que eu vou construir aqui esse modo verbal do subjuntivo e esse tempo do pretérito imperfeito. Então, voltando aqui na questão, a única alternativa que me dá todas essas hipóteses do modo subjuntivo, também aqui desse tempo pretérito imperfeito, né, que traz essas hipóteses aqui de dúvida, de condição que a gente já viu aqui, é a letra A. Eu tenho aqui o se, que ele vai ser aqui a minha chave para identificar se eu estou falando aqui de um subjuntivo. E nesse caso aqui, se eu discutisse um subjuntivo no pretérito imperfeito, se eu discutisse com os professores, eu posso até colocar aqui um complemento. Se eu discutisse com os professores, eu passaria na prova. Então, tem aqui uma condição para passar na prova, que é se eu discutisse com os professores. Nenhuma das outras alternativas tem essa construção aqui. Mais uma vez, eu discutirei, futuro simples, futuro do indicativo. Quando eu discutir, é até um subjuntivo, só que aqui é outro tempo verbal, não é o que a gente está procurando. Eu discutir também é um indicativo, só que é um pretérito perfeito, né? A ação ela é perfeita, ela acaba ali no passado mesmo. E eu discutiria, aqui é indicativo também, só que é futuro do pretérito. Beleza, essa foi a questão. Agora algumas dicas aqui para você, se você se deparar com uma questão desse tipo de tópico no seu concurso público.
Primeira coisa é prestar atenção na presença de conjunções, tá? A gente viu aqui a conjunção se, e ela poderia ser aqui a chave, né, para acertar essa questão. É uma conjunção que ela geralmente introduz um modo subjuntivo, ela introduz essa ideia de condição, né? Uma frase ela só vai acontecer, né? Uma coisa dentro da frase só vai acontecer condicionada a outra ideia. Eu tenho aqui algumas outras como caso, contanto que, desde que. São várias conjunções, a gente também vai ter uma aula sobre conjunções, tá? Mas aqui é prestar atenção nessas palavrinhas, elas geralmente dão uma dica pra gente de qual é o tempo e modo que a gente precisa na frase. Importante também verificar o modo, hipótese, né? O subjuntivo ele vai trazer geralmente ideias de hipótese, enquanto o indicativo ele vai trazer ideias de certeza. Também buscar identificar o tempo, tá? Aqui o pretérito imperfeito ele vai indicar uma possibilidade não realizada passada, algo que não foi concretizado no passado. Se eu falasse, se eu viesse, se eu comesse, enfim. E outra dica legal é você identificar o verbo. Os verbos irregulares, né, que são aqueles que mudam bastante a conjugação, justamente por não seguirem um padrão regular, eles vão ter aqui a raiz mantida, como a gente viu no vídeo de hoje, e as desinências, né, que são essas variaçõezinhas, dessa forma que a gente viu na aula de hoje, geralmente terminadas aqui em se. Eu tenho aqui pudesse, viesse, intervir, interviesse. Esses verbos, eles são muito comuns nas provas, justamente por serem irregulares, por causarem alguma dúvida nos alunos, e podem ser a chave aqui para você identificar o modo e também o tempo verbal. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês, e deixem aqui nos comentários sugestões de questões e também de temas para eu trazer nos próximos vídeos. Eu quero muito ajudar você na sua aprovação. E se você chegou até aqui, eu vou deixar linkado aqui em algum lugar o vídeo onde eu falo quais são os principais concursos públicos para esse ano de 2025. Corre lá e confere. Então é isso, eu vou ficando por aqui e eu vejo você no próximo vídeo.